Há um tempo atrás eu fiz aqui no canal um vídeo onde eu mostrava como trabalhar com Illustrator, InDesign e Photoshop ao mesmo tempo. E me pediram para atualizar esse vídeo e mostrar como é que acontece esse fluxo de trabalho compartilhado hoje. Apesar de os aplicativos da Adobe não ter a mesma versatilidade do que a gente tem nos programas da Serif, como Affinity Design, Affinity Photo, Affinity Publisher, por exemplo, inclusive dá até para você se confundir quando você está trabalhando ali com o Affinity Design, você muda para o Photo de maneira bem facilitada, você acaba se perdendo. Peraí, eu estou no Photo ou estou no Design? Apesar da interface de trabalho dos aplicativos da Adobe ser um pouquinho semelhante, a gente sabe que eles são, na verdade, uma colcha de retalhos. O Illustrator, o InDesign, o Photoshop não são aplicativos feitos do zero, como a gente tem, por exemplo, nos programas da Serif, Affinity Photo, Design e Publisher. Mas mesmo assim é possível construir um fluxo de trabalho compartilhando arquivos entre as ferramentas da Adobe, o que pode agilizar muito o seu fluxo de trabalho, te entregando resultados mais práticos, mais rápidos, e você consegue entregar um projeto mais consistente para o seu cliente. Eu vou usar aqui como exemplo alguns projetos para a gente fazer essa ligação e conseguir levar um projeto feito no Illustrator para dentro do Photoshop, um projeto do Photoshop para dentro do Illustrator e ambos, Photoshop e Illustrator, para dentro do InDesign. Isso porque ainda não dá para inserir os arquivos do InDesign no Illustrator, no Photoshop. Se você precisar fazer isso, você vai ter que primeiro converter em PDF, para depois levar para o Illustrator ou para o Photoshop as páginas que você gostaria de exibir. Mas o contrário é possível, funciona muito bem, é facinho de você resolver. E é isso que eu vou te mostrar aqui, tá bom? O primeiro exercício mais prático é esse logotipo aqui, onde eu tenho na primeira prancheta do Illustrator o logotipo sozinho, onde a prancheta está livre, sem nenhum fundo. Na segunda prancheta eu tenho um elemento de fundo aqui, um retângulo, que inclusive eu já vou aproveitar para copiar aqui, ó, essa cor que eu vou utilizar de fundo já já. E aqui eu tenho uma terceira prancheta, que é onde eu quero mostrar o resultado de aplicação desse logotipo. Seja para mostrar para um cliente, seja para apresentar uma proposta inicial para que esse logotipo seja validado, aprovado. E o que a gente vai fazer então é usar um arquivo do Photoshop para construir esse resultado. Eu tenho aqui um mockup de fachada, que é esse que você está vendo aqui. Na verdade não é fachada, é uma placa, onde a gente vai aplicar esse logotipo. Dentro do Photoshop então, eu abri na verdade esse arquivo aqui, olha, que é o mockup da placa de loja, que é um arquivo PSD, e dentro dele eu vou editar o objeto inteligente, onde eu posso aplicar essa marca. Apesar de eu poder simplesmente copiar o logotipo, Ctrl C, e colar diretamente no Photoshop, selecionando entre converter o objeto em camadas, objeto inteligente, pixel, demarcador, camada de forma, isso aqui é pouco prático, mesmo que eu converta em objeto inteligente. Porque a minha ideia aqui é manter os arquivos vinculados entre si, aumentando a minha versatilidade, a minha facilidade de edição desses documentos posteriormente, caso o cliente peça, por exemplo, uma mudança, uma alteração de cor, não gostou da tipografia, seja lá o que for. Ao invés de copiar e colar, a gente vai cancelar essa janela e a gente vai inserir um documento do Illustrator dentro do Photoshop. Antes eu me certificar de que o documento do Illustrator está salvo, dando um Ctrl S aqui para salvar. Lembra que a primeira prancheta aqui ela não tem fundo, então é só o logotipo sem nenhum objeto, elemento de fundo no Illustrator. E aí no Photoshop a gente vai clicar aqui em Arquivo, depois em Inserir, ou melhor, Colocar Vinculado. Qual que é a diferença de colocar incorporado e de colocar vinculado? Você pode se perguntar, né? Colocar incorporado significa que você vai inserir aquele documento diretamente dentro do Photoshop integralmente. Ele não vai ter vínculo nenhum, link nenhum com o documento original. É mais ou menos como você copiar e colar ele aqui, ele vai virar um objeto inteligente, mas vai ser um arquivo independente. Colocar vinculado cria um link entre a imagem que você está inserindo no Photoshop e o documento original do Illustrator. Assim, se eu precisar fazer alguma mudança depois no arquivo do Illustrator, essas mudanças vão se refletir dentro do Photoshop assim que eu atualizar. Então, eu vou selecionar a opção Colocar Vinculados. Em seguida, eu vou selecionar aqui o meu logo do açaí e clicar no Inserir. Observa que o Photoshop vai exibir essa imagem aqui para que eu possa escolher qual prancheta eu gostaria de inserir. Eu vou colocar a primeira prancheta. Você ainda pode selecionar aqui diferentes marcações de corte, se for o caso. Depois é só clicar no OK e ele vai inserir esse objeto na minha tela. Observa que ele ficou menorzinho. Eu posso aumentar aqui utilizando o Alt, na verdade o Alt, né? Não precisa mais pressionar o Shift. Eu posso dar um Enter para confirmar e o meu objeto, o meu arquivo vai ser inserido no Photoshop.
Observa que o Photoshop passa a exibir esse objeto, esse documento que eu inseri do Illustrator, com uma camada de objeto inteligente que está com um link indicando que ele agora é um arquivo vinculado. Então, se eu precisar fazer alguma mudança lá no Illustrator, vai se replicar aqui, vai se repetir dentro do Photoshop. Vamos fazer a prova? Eu vou deixar ele como está, vou voltar aqui no Illustrator, vou mudar, por exemplo, a cor do texto. Vou desagrupar aqui esse documento, vou pegar aqui a cor da estrela, deixa eu ver se eu consigo mudar apenas a cor da estrela. Do texto inteiro eu consigo mudar. Vou colocar aqui um azul, por exemplo. Ao dar um Ctrl S para salvar as alterações, observa que a barrinha de status ele já salvou. Ao voltar lá no Photoshop, ele vai atualizar para mim, porque esse documento já está aberto. Então ele já atualizou para mim diretamente. Se por um acaso o Photoshop não atualizar o documento que você está trabalhando, ele vai exibir aqui do lado um ponto de exclamação, num triângulozinho amarelo, e você pode clicar com o botão direito e selecionar a opção atualizar todo o conteúdo modificado, por exemplo. Ele atualiza esses objetos para você. Voltando aqui no Illustrator, vou dar um Ctrl Z novamente para voltar ao que estava e dar um Ctrl S. Pronto, eu voltando aqui para o Photoshop. Assim que ele concluir o salvamento aqui no Illustrator, deixa eu dar um Ctrl S de novo, já salvou, pronto. Voltando aqui no Photoshop, olha só, ele já atualiza essa alteração. Lembrando que se não atualizar, é só clicar com o direito e atualizar a partir dali. O que eu preciso agora, deixa eu pegar a cor de fundo, né, que eu acabei perdendo ela aqui no Ctrl C, pegar aqui a cor de fundo que eu quero. Eu vou adicionar aqui, ó, uma corzinha no fundo e dar o OK para salvar. Feito isso, eu posso fechar o objeto inteligente do meu mockup e voltando para ele, olha o resultado, eu vou ter ali o meu objeto atualizado. Isso tudo a partir de um documento do Illustrator vinculado. Então esses documentos eles coexistem. Se em algum momento eu vier aqui na pasta e apagar o logotipo do açaí, quando eu abrir novamente o Photoshop, ele vai me mostrar aqui, ele vai deixar a imagem como está, mas quando eu entrar aqui na edição do objeto inteligente, desse objeto inteligente, ele vai mostrar aquele ponto de exclamação num triângulo amarelo, indicando que o arquivo está ausente. Se eu não mexer nisso, eu ainda consigo manter a imagem original. Mas se eu precisar atualizar para o arquivo que não existe mais, eu vou perder esse link. Eu não consigo mais editar ele, não consigo mais fazer essa modificação, tá? Se por algum motivo, digamos que você fechou aqui o documento, prontinho, aí você vem aqui na pasta e você muda esse texto, esse documento para logo do Açaí 2, mudou o nome do arquivo. Quando você voltar aqui para o Photoshop, ele na verdade vai exibir esse ícone aqui, ó, um ponto de interrogação vermelho, a exclamação é quando está desatualizado. Um ponto de interrogação vermelho dizendo, olha, peraí, o arquivo que você vinculou não existe mais, olha só. Então, se você clicar em atualizar conteúdo, não vai acontecer nada. Se eu abrir aquele documento ali, ó, vou abrir o logo Açaí 2, vou mudar novamente aqui a cor para azul, e olha só, vou dar um Ctrl S para salvar. Quando eu voltar no Photoshop, não vai acontecer nada porque o link não existe mais. O arquivo para o qual o Photoshop estava vinculado mudou de nome e ele é incapaz de encontrar essa informação. Dito isso, então, o que a gente pode fazer? Depois que a gente faz essa modificação, o arquivo mudou de lugar, mudou de nome, inclusive é uma boa prática que você mantenha os arquivos sempre no mesmo diretório, na mesma pasta. Você pode vir aqui, olha, na camada do objeto inteligente, do arquivo vinculado, clicar com o botão direito e você seleciona a opção revincular ao arquivo. Aí você pode acessar a pasta onde o arquivo está salvo, clicar em inserir e pronto, você seleciona a camada, e se tiver tudo com o mesmo tamanho, ele vai manter as mesmas proporções. Feito isso, então, a gente pode voltar aqui, voltar para o que estava, dar um Ctrl S, volta aqui para o Photoshop, ele leva um tempinho aí para fazer a atualização. Se você quiser, você pode vir aqui e dar um atualizar logo todo o conteúdo modificado, que ele atualiza direto para você. Eu posso fechar, posso salvar, e aqui eu vou ter o meu mockup pronto, construído, tá? Esse mockup se chama mockup placa de loja.psd. Se você der um Ctrl S aqui, olha só, ele vai salvar as alterações nesse PSD, que está aqui na minha pasta, vou classificar aqui pela data, ó, mockup placa de loja. Então, se eu quiser inserir esse mesmo mockup naquele documento Illustrator, eu também posso. Então, na verdade, eu fiz justamente para isso. Eu vou pegar esse arquivo do Photoshop e colocar ele aqui. Você vê que eu não selecionei a opção colocar vinculado, colocar incorporado. Eu não vim aqui no arquivo e na opção inserir. Não precisa. Você pode clicar e arrastar também, que dá na mesma. Mas se você quiser vir aqui, arquivo,
inserir, dá na mesma. Você pode fazer o mesmo comando mockup placa de loja e você vai conseguir inserir aqui, ó, inclusive pode definir o tamanho antes de inserir aqui diretamente no Illustrator, tá? A diferença do Illustrator para o Photoshop é que lá no Photoshop você pode escolher antes de inserir se esse objeto vai ser vinculado ou incorporado. Aqui no Illustrator você faz isso depois. Ele primeiro vai ser inserido vinculado no painel de links que você encontra aqui, ó, em janela, e aí você vem aqui em links, você consegue identificar os elementos vinculados dentro do Illustrator. Depois que você insere, você pode escolher a opção incorporar para quebrar o link com o arquivo original. Mas enquanto eles estão aqui, ó, você pode trabalhar naturalmente com o arquivo linkado. E olha só que interessante. Se eu atualizar o arquivo do Illustrator, que está dentro do arquivo do Photoshop, eu posso fazer essa atualização no Photoshop, e quando eu salvar o arquivo no Photoshop, esse link aqui vai ser atualizado também. Olha que louco. Então eu vou pegar aqui o meu texto, vou pintar aqui agora com um verdinho, olha só. O verde ficou feio pra caramba, né? Mas deixa assim por enquanto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Beleza. Meu arquivo do Illustrator está atualizado. Vou lá no Photoshop, vou entrar aqui na edição do objeto inteligente, que é onde está o meu arquivo vinculado, dando 2 cliques. Observa aqui que ele não fez a atualização, também não identificou que o arquivo não está atualizado. A gente já fez isso aqui, botão direito, atualizar todo o conteúdo, pronto, ele vai fazer a atualização. Então você vê que o Photoshop também engana a gente um pouquinho, né? Acaba não mostrando a informação correta. Vou dar um Ctrl S para salvar. Prontinho, vou fechar o objeto inteligente e vou salvar a alteração no documento do mockup. Arquivo salvo, volto lá no Illustrator e ele já está me dando um alerta, olha só. Alguns arquivos estão ausentes ou foram modificados no painel de links. Deseja atualizá-los agora? Você pode clicar no sim, no meu caso eu vou clicar no não para te mostrar alguma coisinha aqui no painel de links, tá? Com o objeto desatualizado, ele passa a exibir uma versão de baixa qualidade, na verdade que ele está com uma qualidade até boa, né? Mas no caso de imagens desatualizadas ou arquivos que ficaram faltando, ele pode exibir uma imagem em baixa qualidade, tá? O que não é legal. No painel de links ele mostra que você precisa atualizar esse vínculo porque ele foi modificado desde a última vez que você atualizou, desde que você inseriu. Então você clica aqui em atualizar, com o link selecionado, pronto, ele vai atualizar e olha aí o resultado. A gente tem o mockup dentro do arquivo do Illustrator atualizado, porque o arquivo do Illustrator está dentro do Photoshop. Que loucura, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar a cor, dar um Ctrl S, repetir todo o fluxo de trabalho de novo. Então você vê que isso permite que a gente tenha os dois arquivos vinculados. Ele levou um pouquinho mais de tempo porque o arquivo já fica mais pesado por causa do arquivo do Photoshop aqui dentro. Depois eu já atualizei aqui o meu mockup, prontinho, vou fechar e salvar. Está atualizado, vou dar um Ctrl S, volto no Illustrator e dou um sim para atualizar aqui o meu mockup. Facinho, né? E como é que isso funcionaria em um intercâmbio com o InDesign, por exemplo? A gente vê aqui então que dá para brincar entre o Illustrator e o Photoshop tranquilamente. Se você recortar uma imagem, tirar o fundo e trazer isso para o Illustrator, vai funcionar do mesmo jeito para você combinar os elementos. Mas vamos ver agora uma contrapartida com o InDesign. Não tem muito segredo. A única diferença é que aqui no exemplo, eu vou usar o exemplo de um cartão de visitas feito no Illustrator. Depois eu vou levar isso para um mockup no Photoshop. E esse mockup do Photoshop eu vou colocar no InDesign. Deixa eu só mudar aqui o meu e-mail. Dar um T aqui para editar esse texto. Eu vou colocar aqui equipe@clube.design. Olha só como o meu e-mail é bonito, né? É um e-mail personalizado. Clube do Design é o meu domínio e o meu e-mail se chama equipe@clube.design. Isso porque eu valorizo muito a maneira com que eu me comunico com os meus clientes, meus potenciais clientes, até mesmo com você que manda uma mensagem para mim. E sabe como é que você pode ter o seu e-mail profissional igual esse aqui? E digo mais, você pode ter o registro do seu domínio, que é o .com, .com.br, a sua marca.com, totalmente de graça no primeiro ano. Para você conseguir essa maravilha de recurso, é só você clicar no link aqui da descrição e você vai acessar o site da Hosting. Uma vez lá, você vai clicar aqui em hospedagem, hospedagem de site e vai escolher o seu plano de hospedagem, tá? Você não sabe o que é um plano de hospedagem? É o serviço que você utiliza para hospedar o seu site, seu blog, seu portfólio, sua loja virtual ou para você criar sites para vender para os seus clientes. Você tem várias opções, desde as mais baratas até as mais robustas para você armazenar vários sites de uma única vez. Eu recomendo que você acesse ou a versão Premium ou a versão Business, porque é aqui que você vai conseguir, olha só,
o e-mail grátis e o seu domínio grátis. Então, adicionando, por exemplo, aqui o plano Business no seu carrinho e selecionando pelo menos 12 meses, você já garante uma baita economia no seu plano de hospedagem, garante domínio grátis para você poder resgatar ali sua empresa.com.br, seu site.com, sua marca.net. Você vai ter o domínio 1 ano de graça para você já construir o seu site e já ter acesso às suas contas de e-mail. Não para por aí, se você vir aqui, olha, tem um cupom de desconto, você pode digitar o meu cupom Clube do Design e garantir mais um descontaço no seu plano de hospedagem. Olha só que show de bola. Eu vou te mostrar como é fácil você criar um e-mail novo, contratar um funcionário novo, ou simplesmente precisou criar uma nova conta para usar um serviço de disparo de e-mail marketing, por exemplo. Eu vou clicar aqui em entrar para acessar a minha conta da Hostgator. Eu utilizo o login com o Facebook, inclusive é uma facilidade, você pode usar os logins sociais para criar a sua conta na Hostgator. Eu venho aqui, olha, em e-mails, seleciono os domínios que eu tenho cadastrados na Hostgator. No meu caso, por exemplo, eu tenho o domínio liutchristian.com.br. Eu clico aqui em gerenciar e aí eu vou criar uma nova conta de e-mail, clicando aqui no ícone criar conta de e-mail. Você vê que eu já tenho contato, MKT, vou criar uma nova chamada Feliz Natal. Pronto, é uma conta de e-mail só para eu enviar cartões de Natal. Então, Feliz Natal, @liutchristian.com. Coloco aqui uma senha qualquer, clico em criar e pronto. Eu já tenho uma nova conta de e-mail. Eu posso configurá-la em qualquer cliente de e-mail instalado no meu computador, ou eu posso simplesmente pular essa parte e acessar o web e-mail. Olha só, tá aqui, ó, Feliz Natal, @liutchristian.com.br. Vem aqui em web e-mail e pronto, posso usar o meu e-mail à vontade. É só digitar aqui minha senha. Pronto, instantaneamente eu criei uma nova conta de e-mail e já posso começar a usar ela para conversar com meus clientes, disparar e configurar aí talvez em um serviço de e-mail marketing e usar isso sem maiores problemas. Não se esquece, o link está aqui na descrição. Conheça os planos de hospedagem da Hostgator, eles vão te ajudar a começar a construir a sua marca na internet. Feito esse jabá, então, voltando aqui para o nosso cartão de visitas, ele já está salvo aqui no meu computador e eu já abri inclusive o mockup que a gente vai utilizar. Esse arquivo aqui, ó, mockup 3, é o que eu estou utilizando e eu vou aplicar esse cartão de visitas para fazer a minha apresentação, para entregar isso para um cliente. Então eu vou selecionar aqui, olha, onde eu tenho para colocar a primeira parte, o primeiro cartão que seria a frente, e eu venho aqui o mesmo esquema, tá? Eu posso colocar aqui uma camada em branco só para cobrir o exemplo que vem aí nesse mockup que eu peguei lá do FreePic mesmo. A gente vem aqui em arquivo, colocar vinculados, seleciona aqui o meu cartão de visitas 2, é o 2? É o cartão de visitas 2. Prontinho. Vou selecionar aqui a parte do verso, né, onde tem os contatos da pessoa, a parte que está em pé ali. E aí a gente ajusta isso aqui, ó, no tamanho do nosso mockup. Às vezes ele não encaixa certinho, mas a diferença é mínima. Dá para colocar de boa. Dou um sim para salvar e pronto. Meu mockup vai ser armazenado. Olha só, eu já tenho aí o exemplo aplicado. Agora vamos colocar o verso aqui no card 2. A gente vem aqui novamente. Vou colocar uma camadinha de cor aqui só para cobrir a arte que já vem de exemplo. Arquivo, colocar vinculado. Cartão de visitas 2. Photoshop pede para eu escolher. Eu vou colocar nesse caso a frente agora, ou verso. Não sei qual que você prefere chamar de frente de verso. Posiciona aqui, dou Enter. Pronto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Poderia fechar direto? Poderia, mas eu vou dar um Ctrl S aqui. Agora eu fecho e pronto, olha só, meu mockup está pronto. Eu não preciso exportar em JPEG, não preciso exportar em PNG, enfim, eu posso simplesmente salvar no Ctrl S meu mockup de cartão, entre parênteses ali, 3, e isso aqui já está pronto para eu levar para o Illustrator, para o InDesign, para onde eu quiser. Eu preparei aqui um documentinho no InDesign que seria como se fosse um portfólio. Até fiz 4 páginas aqui, pegando um modelinho aí legalzinho que eu vi na internet. Então tem aqui portfólio 2023 e aqui embaixo é onde eu gostaria de colocar as informações desse projeto. Digamos que eu estou fazendo aqui meu portfólio, a minha apresentação para enviar para um cliente, e aqui eu quero justamente fazer a apresentação desse cartão de visitas que eu fiz para alguém. Então eu posso colocar aqui na parte de cima os arquivos do Illustrator vinculados, e aqui embaixo eu posso colocar o meu mockup. Como é que a gente faz isso no InDesign? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando a gente traz documentos que tem mais de uma página para o InDesign, a gente pode ter algum tipo de problema na importação. Primeira coisa, eu posso colocar o mockup diretamente aqui porque ele só tem uma página. Então eu posso colocar aqui, ajusto no Ctrl Alt Shift E aqui no InDesign, né? Aqui já vem os seus conhecimentos de InDesign. Coloquei o mockup aqui, pronto.
Como o documento do Photoshop só tem uma prancheta, só tem aquela tela de pintura, eu consigo simplesmente clicar e arrastar para colocar aqui. No caso, eu quero colocar aqui na parte de cima, a frente e o verso do cartão de visitas, sem aplicação no mockup. Como é que eu faço isso? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar as minhas alterações. E agora a gente vem aqui em Arquivo e a gente vem na opção Inserir, tá vendo? No InDesign, a gente também cria vínculos sempre que a gente insere alguma coisa dentro dele. Então, tudo que você coloca no InDesign obrigatoriamente é um vínculo. Ele não vai colocar aquele documento incorporado, igual a gente pode fazer no Illustrator, igual a gente pode fazer no Photoshop. Sempre vai ser um link. Porque o InDesign costuma ter uma quantidade muito grande de páginas e para otimizar a utilização de memória, o espaço de armazenamento, ele não vincula essas informações diretamente no documento, você sempre tem que ter elas linkadas, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou navegar aqui na minha área de trabalho, onde está a minha pastinha. Aqui, antes de selecionar o cartão de visitas 2, ou pode ser depois, tanto faz, você vai marcar essa opção aqui embaixo, mostrar opções de importação. É isso que vai fazer diferença na hora que você for importar o seu documento. Depois de selecionar a opção, clica aqui em abrir, o documento já está selecionado. Ele vai exibir essa janela para que você escolha quais páginas você quer importar. Apenas a página visualizada, no caso a página 1 ou a página 2, tudo ou uma faixa específica se for um documento com muitas páginas. Eu vou clicar aqui em tudo e vou clicar aqui, olha, eu posso selecionar onde eu quero cortar essa arte e tal, exatamente como a gente tem ali no Photoshop. Vou clicar em tudo, vou clicar aqui, ó, mostrar visualização e vou clicar no OK. Fazendo isso, ele vai me dar aqui o primeiro cursor com a parte da frente. Eu vou clicar aqui, ó, nesse quadrado para ele inserir dentro dele. E depois o verso eu vou clicar aqui nesse quadrado para ele inserir o verso ali dentro. Então, muito fácil, eu já coloquei todos os vínculos. Se você clicar aqui no painel de vínculos do InDesign, você vai ver que eu tenho o cartão de visitas vinculado e eu tenho o mockup vinculado também. Você nota que o InDesign, por padrão, ele vai exibir a imagem em baixa qualidade, isso faz parte, ele sempre mostra isso para otimizar a memória, mas você pode vir aqui em exibir, desempenho de exibição e marcar a exibição de alta qualidade, e esse você vai ter o resultado da qualidade total do seu projeto. E quer ver como tudo funciona? Se eu vir aqui no Illustrator, por exemplo, e mudar aqui o Company Name, aqui, vamos dizer que o meu logotipo ele tem uma cor, esses elementos aqui eles são coloridos, ele tem aqui, sei lá, um vermelho. Vou colocar um vermelhinho aqui, olha só. Prontinho. Feito isso, eu posso dar um Ctrl S para salvar. Essas alterações vão refletir no meu documento do Illustrator. Automaticamente, aqui no InDesign, eu posso vir aqui no meu painel de links e notar que ele já está desatualizado. Então, eu preciso atualizar esse documento. Observa que ele mostra aqui para mim o arquivo original completo na parte de cima, que eu posso expandir e eu tenho cada uma das páginas vinculadas no meu documento. O InDesign ainda mostra em quais páginas elas estão. A página 3, ó, a página 3 aqui, ó. Então eu posso clicar aqui no de cima para atualizar tudo e dou um refresh aqui para ele atualizar esse documento. Olha só, já está ali. Photoshop é a mesma coisa, eu preciso lá no Photoshop. Venho aqui no Photoshop onde está o mockup, entro aqui na edição do meu mockup da frente, observa que ele já está mostrando que o vínculo está desatualizado com um ponto de exclamação. Botão direito aqui do ladinho, atualizar todo o conteúdo, já está vermelhinho, posso fechar e dar um salvar. Preciso atualizar o verso? Nesse momento eu nem precisaria abrir aqui a parte do verso para atualizar. Mas como são o mesmo documento, se eu clicar aqui para fazer a atualização, ele vai exibir ele como desatualizado do mesmo jeito. Mas como eu não fiz modificação, se eu atualizar aqui, não vai surtir diferença nenhuma, mas pelo menos o arquivo está atualizado. Vou dar um salvar. Prontinho, tudo atualizado. Dou um Ctrl S para salvar o arquivo do Photoshop. Volto lá no InDesign e olha aqui, olha, já mostra que está desatualizado. Dou um refresh aqui para atualizar o vínculo e pronto, olha só, já está vermelhinho ali. Então essa é a dinâmica de você trabalhar com os 3 principais aplicativos de design gráfico. A gente tem o Illustrator para design vetorial, o Photoshop para edição e tratamento de imagem e o InDesign para layout de páginas. Esse é o fluxo de trabalho ideal para você usar esses 3 aplicativos para você desenvolver os seus projetos. Esse fluxo de trabalho eu costumo usar com bastante frequência no meu dia a dia. Na verdade, isso aqui faz parte do meu cotidiano. Eu sempre estou editando uma imagem no Photoshop que eu levo para o Illustrator. Às vezes eu faço um projeto no Illustrator e levo para o InDesign. Eu tenho usado pouco ultimamente, tá? Mas principalmente esse intercâmbio entre Illustrator e Photoshop eu faço todo dia praticamente. Hoje mesmo fiz uns anúncios aí para uns portais digitais e usei essa mesma dinâmica para editar uma foto em perspectiva com efeito de gradiente ali no Photoshop, né? Fazer um negocinho bem legal com profundidade de campo.
Depois eu levei isso para o Illustrator, joguei os textos, os elementos vetoriais, os logotipos e construí assim alguns anúncios para portais. E você, utiliza essa dinâmica para o seu dia a dia? Achou complicado? Achou difícil? Quer aprender como eu desenvolvo esses projetos e fazer os aplicativos trabalhar para você de verdade? Você pode estudar comigo lá no Clube do Design Pro, tá? Conheça os meus cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você aprender tudo isso de verdade comigo ali e desenvolver o seu potencial criativo. Tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.